uma menina, 7 homens delinquentes e 3 leões selvagens. Uma história que parece impossível noticiada em vários sites nos prova que um acontecimento que tinha tudo para dar errado terminou com um desfecho digno de um filme de Hollywood. Estamos nas terras esquecidas da Etiópia, onde as florestas se estendem como muralhas de silêncio e solidão. Aqui uma tragédia terminou de forma inesperada, graças à surpresa que a mãe natureza reservou. Uma menina de apenas 12 anos, arrancada à força de sua família, havia desaparecido. 7 homens a sequestraram em plena luz do dia, não por dinheiro, não por vingança, mas para forçá-la a se casar. Mas então, algo absolutamente inacreditável aconteceu. No momento em que tudo parecia perdido, leões selvagens salvaram a garota. E como isso é possível? Foi puro instinto? Um erro de percepção? É o que saberemos hoje no Ordinário. Então já deixe seu like e se inscreva no canal. É de graça e nos ajuda muito. Deixe seu like e vamos nessa. Junho de 2005, província de Bita-Genê, Etiópia, África. Na vastidão da Etiópia rural, mais precisamente na província de Bita-Genê, cerca de 500 quilômetros do sudoeste de Addis Abeba, uma história inacreditável estava prestes a acontecer. Infelizmente, aqui existe uma prática sombria que persiste entre comunidades isoladas: o casamento forçado e muitas vezes por sequestro. É uma realidade cruel que assombra principalmente as meninas. Em pleno século XXI, milhares de garotas são arrancadas de suas famílias, levadas à força por homens, muitas vezes mais velhos, para viverem uma vida de maturidade precoce que elas não escolheram. Apesar dos esforços das autoridades em tentar combater essa prática, esse tipo de acontecimento ainda é comum em regiões afastadas dos centros urbanos. A ONU estima que cerca de 60% dos casamentos da Etiópia ocorrem dessa forma. São histórias enterradas no silêncio, em vilarejos onde o poder da tradição é maior que a lei. Foi nesse cenário que o pesadelo de uma menina de apenas 12 anos começou. A mais nova de 4 irmãos, ela vivia com a família em uma comunidade rural denominada Kefa, em uma das áreas mais remotas e isoladas do país. Apesar das dificuldades da vida no campo, a sua infância era marcada por pequenos momentos de alegria. A caminhada de volta da escola, os risos compartilhados com os irmãos e as brincadeiras ao ar livre. Porém, tudo estava prestes a mudar. A jovem voltava para casa ao entardecer, como fazia todos os dias, mas dessa vez o caminho foi interrompido. 7 homens a surpreenderam no meio da estrada de terra. Eram conhecidos da comunidade, o que tornava o ato ainda mais brutal. Eles a arrastaram para um veículo precário e depois seguiram em direção à área selvagem. Alguns vizinhos foram testemunhas e alertaram a família da menina. Eles procuraram pelos arredores, chamaram por seu nome, vasculharam trilhas, tudo em vão. E com o coração apertado foram até a delegacia mais próxima. A polícia iniciou uma busca, mas a vastidão da savana, em meio a bosques e animais selvagens, só dificultava o trabalho. A cada dia que passava, a angústia aumentava. A Etiópia não é apenas o berço de culturas ancestrais, é também uma terra de animais majestosos, entre eles os leões etíopes, famosos por suas crinas densas e negras, verdadeiros símbolos nacionais que aparecem em moedas, estátuas e lendas locais. No entanto, apesar de seu status simbólico, esse animal vive em risco de extinção, e ver um bando deles tem se tornado cada vez mais raro. Por isso, ninguém imaginaria que seriam esses felinos a dar o desfecho merecido a essa história. As buscas seguiam sem sucesso. 7 dias. Para uma família em agonia, 7 dias podem parecer uma eternidade. Para uma criança sob ameaça constante, cada hora se arrasta como um pesadelo sem fim. Durante esse período, a polícia e os parentes da menina não mediram esforços. Vasculharam cada pista, percorreram trilhas esquecidas, seguiram pegadas e marcas de pneus. Em várias ocasiões encontraram sinais, restos de fogueira ainda quentes, pedaços de tecido, embalagens de comida. Eram pistas de acampamentos improvisados no meio do mato.
mas eles estavam sempre um passo atrás dos sequestradores, como se estivessem sendo desafiados por sombras. E então, ao 7º dia, algo mudou. Depois de 5 anos gerando renda no YouTube e com 5 canais monetizados, eu sei exatamente como te ajudar a alcançar o mesmo resultado. Por apenas R$ 27,00, pagamento único, sem mensalidades, você terá acesso a aulas comigo direto ao ponto, ensinando como crio meus canais e faturo mais de 25 mil por mês só com a AdSense. E tem mais, eu vou te dar de graça o meu narrador virtual, o mesmo que eu uso para criar vídeos em qualquer idioma. O link está no comentário fixado. Não perca essa chance, porque eu estou entregando tudo o que não encontrei quando eu comecei lá atrás. Era fim de tarde e uma patrulha policial avistou algo incomum à distância. Um acampamento diferente dos anteriores, ali no meio de um descampado cercado por arbustos baixos. Havia uma cabana improvisada, mas o que chamou a atenção dos oficiais não foi o abrigo em si, foram os guardiões. 3 leões. Sim, 3 leões selvagens, um imponente macho de juba escura e 2 fêmeas, todos eles sentados ao redor do acampamento como sentinelas. Era uma visão rara, e mais raro ainda era o que esses felinos tinham feito. Os leões não se mexiam, apenas observavam imóveis, como se soubessem exatamente o que estavam fazendo. A patrulha diminuiu a velocidade, ninguém se atreveu a sair do veículo. O motor ficou ligado e os olhos de todos estavam fixos nos felinos. Por minutos, que pareceram horas, a tensão tomou conta do ar. E então, como se obedecessem a uma ordem invisível, os leões se levantaram calmamente e desapareceram entre as árvores. Nenhuma ameaça, nenhuma agressividade, apenas foram embora. A patrulha sabia que precisava se aproximar do acampamento para investigar as evidências. Esperaram mais alguns minutos por medo dos leões retornarem e só então saíram do veículo para dar continuidade à investigação. Dentro da cabana, para espanto de todos, encolhida em um canto, estava a menina, fraca, machucada, mas viva. Sozinha e guardada até aquele momento por 3 leões selvagens. Era quase impossível de acreditar. Finalmente ela estava segura. Quando recobrou alguma força, a garota contou o que lembrava. Na noite que antecedeu aquele dia em específico, ela chorava sem parar. As agressões haviam sido particularmente brutais. Encolhida em um canto, soluçava e chorava muito, até que ouviu algo do lado de fora. Um som diferente, passos pesados, rosnados. E de repente, o caos. Os leões surgiram do nada, começaram a cercar a cabana, tentando entrar com violência. Os sequestradores gritaram, correram, dispararam tiros para o alto. E a menina se encolheu ainda mais, cobriu os ouvidos e fechou os olhos. Não viu quase nada e, diante do trauma, se lembrava de tudo como pequenos flashes, sem detalhes. Em meio à gritaria, ela percebeu o barulho de um motor. Os homens fugiram às pressas no veículo que usavam. E pouco depois o silêncio voltou. Mas os leões não se foram, não totalmente. Devido ao cansaço e ao alívio da ausência daqueles homens, a menina dormiu e pela manhã viu os leões rondando o acampamento. Primeiro à distância, depois mais perto, até que se sentaram ao redor da cabana como se estivessem vigiando o local. Eles permaneceram ali durante horas, até o momento em que ouviram o som do motor da patrulha se aproximando, e foi só então que partiram sem olhar para trás. Para os policiais, aquilo parecia uma cena de filme. Para os familiares, um milagre. Enquanto a menina era encaminhada para cuidados médicos e psicológicos, a polícia intensificou as buscas pelos delinquentes. 3 deles foram encontrados. Estavam assustados e suas declarações deixaram os investigadores ainda mais intrigados. Eles confirmaram o ataque dos leões. Disseram que na hora da confusão correram para o veículo em pânico, mas nem todos conseguiram entrar a tempo. Segundo os relatos, 4 deles foram deixados para trás. E que pelo retrovisor foi possível ver os leões atacando e dando fim nos colegas de crime. Essa informação explodiu como um raio entre a comunidade.
Mas quando a polícia retornou ao local para investigar os possíveis ataques dos leões aos 4 homens, não encontraram indícios de restos humanos. As buscas por eles continuaram por mais de um mês, porém eles nunca foram encontrados. A incrível história correu rapidamente pelas comunidades vizinhas e depois pelo mundo, ganhando manchetes em jornais internacionais. Era o tipo de narrativa que parecia saída de um conto ancestral, a pureza da infância protegida pela força da selva. Mas como em toda grande história, havia também explicações mais racionais tentando iluminar o mistério. Stuart Williams, especialista em vida selvagem do Ministério de Desenvolvimento Rural da Etiópia, trouxe uma hipótese intrigante. Segundo ele, o comportamento dos leões poderia ser explicado por um fenômeno raro, mas possível. Disse ele, abre aspas, uma criança chorando de forma contínua, especialmente em tom agudo e repetitivo, pode soar semelhante ao miado de um filhote de leão em sofrimento. Isso pode despertar nos leões um instinto protetor, particularmente nas fêmeas. Em outras palavras, aqueles felinos não estavam cientes de que protegiam um ser humano, mas pensaram proteger um dos seus. E assim agiram por impulso maternal, influenciando o leão macho a repetir o ato de proteção, já que o pequeno bando de leões aparentava não ter filhotes. A teoria ganhou força entre biólogos e comportamentalistas, mas mesmo assim não explicava tudo. Por que não atacaram a menina quando perceberam que ela era diferente? Por que permaneceram por tantas horas em silêncio e em vigília, mesmo com o cheiro humano ao redor? E por que partiram somente quando a presença da polícia se tornou evidente? E por fim, como eles identificaram que os policiais não fariam mal para a menina? A identidade da menina foi mantida em segredo, porém um dos sargentos que estava na patrulha se chama Wondimu Vedajo, da província de Bita-Gené. Os 3 homens presos foram julgados, responderam por seus crimes em prisão. E num mundo onde tantas vezes a crueldade do homem se impõe sobre os mais fracos, essa história nos faz enxergar que às vezes a natureza, com toda a sua selvageria, pode ser mais compassiva do que a própria humanidade, pois aqui os homens foram as feras e os leões, os heróis. Ao que tudo indica, a selva que tanto tememos abriga justiceiros, os quais chamamos de leões. Deixe seu like, se inscreva e maratone nosso conteúdo. Muito obrigado por assistir. Fui!